Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à apresentação trimestral de resultados do Maxi Renda Fundo de Investimento Imobiliário. Informamos que todos os participantes são apenas ouvintes durante a apresentação do time de gestão. Lembramos que a apresentação será gravada e a publicaremos no site do fundo nos próximos dias. O espaço de perguntas está aberto e as mesmas serão lidas e respondidas pelo time ao final da apresentação. Agora, gostaria de passar a palavra para o time de gestão da XP Asset Management. Uma excelente apresentação a todos. Obrigada. Obrigado, Bianca. Bom, pessoal, primeiramente, boa tarde a todos. Bem-vindos à conferência do Maxi Renda. Para quem não me conhece, eu sou o André Mazetti, sou gestor e um dos responsáveis aí pela gestão do fundo, né? A ideia aqui, como a Bianca bem comentou, é passar sobre passar a apresentação aqui, falar um pouquinho sobre os principais highlights, não só do fundo, mas principalmente do mercado. E no finalzinho a gente vai ter perguntas e respostas para tentar sanar todas as dúvidas. Então, por favor, Bianca, se você puder ir para o primeiro slide. Maravilha, vamos lá. Bom, primeiramente, o terceiro trimestre aí foi marcado pela alta volatilidade nos ativos locais, né? Vimos aí um aumento de prêmio de risco, principalmente nos juros e no câmbio, né? A moeda brasileira foi uma das que mais se desvalorizou entre os países emergentes. Vimos aí também no país um cenário, diria que binário, né? Em que ou o país segue com as reformas estruturais e mantém o teto de gastos como tem que ser feito na nossa visão, ou mantém alguma forma de transferência, né, de renda suplementar, que é o que aparentemente o nosso presidente Bolsonaro tem demonstrado aí seguir, né? O mercado já precifica aí com receio, né, de que o Bolsonaro opte aí em seguir com ajuda emergencial ou até mesmo aí com renda cidadã, para, né, ter essa popularidade do lado dele, que é algo que seria uma moeda de troca aí na nossa visão. Com risco de mexer nesse teto de gastos, né, que obviamente tem sido noticiado com bastante frequência em todo o mercado aí começou a colocar prêmio na curva de juros, né? Eu acho que até como principal alerta, no dia 10 de setembro, né, teve, com o colchão de liquidez bem menor, né, o Tesouro começou a elevar aí a oferta de títulos pré e chegou a colocar praticamente 40 bilhões à venda no maior leilão que ocorreu na história do país, e o mercado entendeu que o governo realmente precisava de dinheiro e disposto a rolar essa dívida com prêmio. Aí, obviamente, isso provocou uma disparada das taxas de remuneração dos papéis e, obviamente, como contrapartida, uma redução do preço dos ativos. Basicamente, né, diante de todas as incertezas, né, a curva de juros está basicamente muito inclinada, né? Ou seja, quando a gente fala inclinada, os vencimentos mais longos, né, os vértices mais longos, eles estão bem acentuados, né? Obviamente em função de todas essas incertezas aí e necessidades de reforma que realmente o país precisa, e o mercado muitas vezes acaba desconfiando que realmente isso aconteça, né? Isso acabou impactando também as LFTs, né, e muitos dos fundos de renda fixa chegaram a ter rendimentos negativos. O próprio Maxi Renda foi prejudicado nesse movimento, né? Foi feita uma captação, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, que foi a sexta emissão de cotas aqui do fundo, bem no final aí de setembro, né? O comunicado de encerramento foi feito basicamente no dia 18 de setembro, então realmente foi bem no finalzinho de setembro, e quando a gente alocou esse caixa esse que ainda não tinha sido alocado em ativos core do fundo, obviamente com esse retorno negativo isso acabou sendo muito prejudicial para nós aqui e para outros fundos da indústria também. Enfim, foi um movimento de mercado que aconteceu e todos os fundos que estavam com um pouco mais de caixa acabaram sofrendo nesse movimento pontual. Por outro lado, trazendo um pouco de boas notícias aí nesse cenário macro, nós vimos aí uma retomada mais rápida, né, da economia do que o previsto inicialmente quando começou toda essa crise, né, lá para meados de março. A produção industrial também em franca retomada, né, o que é muito positivo, e também como consequência, né, dados do CAGED aí mostram uma criação de empregos no trimestre, né, no terceiro trimestre,
também é muito, obviamente, benéfico aí para a economia como um todo. O IFIX, né, o índice oficial dos fundos imobiliários do mercado nacional, praticamente estável nesse último trimestre, nesse terceiro trimestre, apresentou uma leve queda de 0,41%, né, por isso que a gente acaba mencionando que realmente praticamente estável. E falando aqui, mas enfim, mais adiante aí a gente vai falar um pouco sobre os mercados de crédito imobiliário e incorporação residencial, que são os focos de investimento do Maxi Renda, mas já adianto aqui que foram bem positivos, tá? Sobre alocações, seguindo aí a postura de tomar, né, a gente vem seguindo já há um bom tempo essa postura de tomar risco de crédito de boas empresas e bem sólidas, né, no aspecto de crédito mesmo, né? Como, por exemplo, aqui, Redditor, Grupo Pão de Açúcar, Elbor, enfim, tudo isso com foco realmente de melhorar a qualidade da carteira. A gente vai falar também um pouquinho mais adiante sobre a carteira do fundo, mas basicamente a gente vem seguindo a mesma postura de melhorar, né, cada vez mais o risco de crédito do fundo, né, dado que o Maxi Renda, embora tenha essas estratégias, né, que a gente também já vai comentar mais adiante, né, são 3 estratégias, mas é um fundo que tem realmente uma vocação de crédito. Então, o que a gente vem fazendo ao longo dos últimos meses, anos, realmente é adotar uma postura aqui de redução de risco, mas não isso não significa necessariamente uma redução de rendimentos, tá? O fundo aí vem entregando um resultado bem estável, né? Ou seja, em comparação com os exercícios anteriores, só que ao mesmo tempo aqui a gente fez um mix na carteira em que a gente traz muita qualidade. Então, numa relação risco-retorno, diria que o fundo, cada mês que passa, fica enfim, fica numa posição melhor ainda do que já estava. Indo aqui para o slide 4. Boa. Indo aqui para o slide 4, bom, aqui a gente fala um pouquinho sobre alguns destaques do terceiro trimestre, né? Então, basicamente, como eu já tinha adiantado, o resultado distribuído aí vem na mesma toada, né? Ou seja, 21 centavos por cota, né? Uma outra informação aqui importante, o encerramento da oferta da sexta emissão de cotas do fundo, com captação total de 591 milhões, ocorreu em 18 de setembro, então foi praticamente ali no final do trimestre, né, que a gente está aqui comentando. Foi feito um investimento, né, o próximo item aqui, foi feito um investimento na ordem de 300 milhões em 13 CRIs, com spread de crédito médio aí de 310 bases sobre a NTNB de duration equivalente, ou seja, 3,10% acima da remuneração aí dos títulos públicos, né, de mesmo prazo médio, né? Foi feito aqui pelo time de gestão uma aplicação em 2 novos FIIs e aumentando a posição em outros 3 FIIs, né, no total de 89 milhões, e uma alienação com ganho de capital, que foi também bem importante aqui na contribuição do resultado do fundo, de um total de 10 milhões de reais, tá? Uma outra informação que, enfim, não foi colocada aqui nesse slide, mas vale mencionar, foi feita uma alocação também no trimestre de 25 milhões de reais em permutas financeiras, tá? E o último ponto aqui também importante, né? Houve aqui um aumento expressivo da base de cotistas do fundo, né? Para o número aí de quase 270 mil cotistas, que representa aí um aumento de praticamente 40% trimestre sobre trimestre, né? E aí, trazendo até uma informação um pouco mais recente, o Maxi Renda bateu quase o marco aí de 300 mil cotistas, tá? Pegando aqui a base de outubro. Então, um fundo que realmente, essas emissões que foram feitas aí, as últimas emissões, eu acho que trouxe bastante qualidade, eu acho que muito benefício para o fundo. Mais adiante a gente vai mostrar um pouquinho como é que está a liquidez do fundo, mas isso é importantíssimo, porque é um fundo que realmente começou a chamar a atenção não só do varejo, mas também começou a chamar a atenção aí de investidores institucionais, e um fundo que tem uma liquidez muito boa aí no mercado secundário. Por fim, antes de passar para o próximo slide, acho que vale também um disclaimer aqui, né, como a gente já mencionou algumas vezes, a oferta foi encerrada aí dia 18 de setembro, foi feita uma alocação aí de mais de 400 milhões de reais no trimestre, né? Então,
somados aqui 300 milhões em CRIs, 90 milhões em fundos imobiliários e 25 milhões em permutas financeiras, a gente chega aí a uma marca bem expressiva aí de investimento pelo Maxi Renda. Passando para o próximo slide, vamos pular aqui para o slide 10, falar um pouco aqui sobre, gostaria de destacar aqui algumas performance do fundo. Analisando esse gráfico da esquerda superior, a gente consegue ver a rentabilidade do fundo versus benchmarks aí, FIX e CDI. A gente consegue observar aí que o valor da cota mais o rendimento basicamente é bem superior aos seus benchmarks, né? Então, realmente vem se destacando o fundo com muita solidez e, conforme mencionado no início do call, com uma carteira cada vez mais bem configurada ali no aspecto de risco de crédito. Quando a gente olha no gráfico inferior da esquerda, que a gente mostra aqui a evolução do valor da cota e volume negociado, chama também a atenção, que as últimas ofertas que nós fizemos aqui no fundo trouxe muito benefício para o fundo no aspecto de liquidez, né? Dá para ver bastante nesse gráfico como a liquidez do Maxi Renda aumentou nos últimos meses, né? O fundo hoje praticamente se tornou um dos fundos mais líquidos do mercado, está sempre aí entre os top 5, né, os 5 maiores de liquidez, sempre constantemente com bastante volume negociado. Como dá para ver no gráfico aqui, algo em torno de 7 milhões por dia, né, o que chama bastante atenção aí vis-à-vis, né, os peers aí do mercado. E olhando o gráfico aqui da direita, né, inferior, que a gente mostra aqui a evolução de número de cotistas, também chama bastante atenção o crescimento expressivo que a gente comentou, né? E como eu falei, o fundo aí batendo quase 300 mil cotistas, né? Tá com 294 mil cotistas no final de outubro. Então, é um fundo que realmente está num outro patamar ali de maturação. Passando aqui para o slide número 12. Bom, vamos lá. Acho que aqui é importante explicar um pouquinho, né, para quem não conhece muito bem o fundo, acho que é importante entender aqui, explicar né, as estratégias, né, do Maxi Renda. Então, basicamente, o Maxi Renda é um fundo de gestão ativa, né, um fundo que tem 3 estratégias, sendo que a primeira delas é o book de CRIs, né, que representa aí 63% do patrimônio líquido. O segundo book é o book de permutas financeiras, né, que a gente chama aqui nesse gráfico de imóveis. Eles são permutas financeiras em que o fundo corre certos riscos de incorporação residencial, mas mitigando os principais riscos do setor. Então, uma estratégia um pouco mais voltada para o high yield, mas com uma estrutura muito robusta no que tange a segurança do investimento aqui para o Maxi Renda. Então, hoje, o nosso book de permutas financeiras representam aí 5% do patrimônio líquido do fundo, e o terceiro e último book aqui do Maxi Renda é nosso book de FOF imobiliário, né? Então, hoje aqui representa 8% do patrimônio líquido do fundo. Só lembrando que os books de CRI e permutas financeiras é o que a gente chama de alocações estratégicas, né? Ou seja, são aquelas alocações em que a gente realmente o core do fundo, é o coração do fundo, ou seja, tende a ter posições mais permanentes, a gente tende a carregar um pouco mais, né, e por isso que é o estratégico. Já a nossa terceira estratégia de FOF imobiliário é uma alocação que a gente chama de tático, né? Então, o objetivo dessa alocação tática é realmente gerar um ganho de capital no curto, médio espaço de tempo. Então, são alocações mais oportunísticas, né? E para quem acompanha o fundo um pouco mais de tempo, já observou que antes da pandemia, né, antes do coronavírus, o fundo tinha uma posição muito pequena aqui em FOF imobiliário, porque realmente não é o core do fundo, né? O core do fundo, como eu falei, são os CRIs e as permutas. Mas dada toda a volatilidade que ocorreu no mercado em função da pandemia, né, os excessos de descontos nos preços que fogem aí dos seus fundamentos, da nossa visão, isso trouxe muita oportunidade para a gente fazer, né, reativar aqui nosso book de FOF imobiliário, e como eu falei, é totalmente tático, né? É algo para a gente gerar um ganho de capital num espaço de tempo relativamente curto. Acho que uma informação importante aí para o mercado entender
a nossa cabeça, a nossa visão de alocação aqui do Maxi Renda. Também para quem não conhece muito o produto, né, tá vindo há pouco tempo o produto, a nossa cabeça, a gente fala bastante sobre isso, né, nos nossos calls trimestrais e lâminas e tudo mais. Nosso target de alocação macro, né, ou seja, nosso objetivo de alocação macro é basicamente 80% em CRIs e 20% do patrimônio líquido em permutas, né? Obviamente, quando a gente olha esse gráfico aqui de pizza aqui nesse slide, a gente consegue observar percentuais bem distantes desse nosso target, basicamente por dois motivos. Primeiro, né, essa foto aqui, ela saiu muito próxima da nossa captação, né? Nossa captação, como eu falei várias vezes aqui, foi no finalzinho do trimestre, então, naturalmente, acabou saindo aqui com 23% do patrimônio líquido em caixa, né, que dá mais ou menos uns 425 milhões. Então, obviamente, a ideia é secar esse caixa o quanto antes, né? A gente pretende fazer isso até o começo de dezembro, tá? Esse é o nosso objetivo. E aí, ao fazer isso, a gente consegue trazer o nosso percentual em crédito imobiliário, que são os CRIs, muito mais próximo dos 80%, que é o nosso objetivo de alocação. E essa última oferta que nós fizemos aqui no Maxi Renda, né, a sexta emissão de cotas, trouxe aí mais com o objetivo realmente dar uma fomentada, né, fazer um catch-up, basicamente, na nossa alocação em permutas financeiras, né, ou seja, a gente vai explorar um pouquinho mais adiante o conceito desse investimento, mas a ideia realmente é fazer com que boa parte desse caixa captado seja destinado aí a esse book de permutas financeiras, tá? Então, passando aqui para o slide seguinte, o número 13, a gente entra um pouco mais na minúcia aqui de cada um desses três books. Então, olhando aqui para esse gráfico da esquerda superior, nós temos aqui, né, sobre o book de CRIs, são aproximadamente 65 CRIs, sendo que 90% do saldo de alocação, né, não 65 não 90% de 65, ou seja, 90% do saldo de alocação está alocado em ativos que a gente classifica como high grade / middle risk, ou seja, o que seria isso? Basicamente ativos aí que tem um nível de risco de crédito um pouco mais controlado, um pouco mais baixo, porque são normalmente empresas que têm um balanço muito, muito robusto e a chance de dar um problema de crédito é muito menor. Então, isso mostra que, né, do nosso book de CRIs, existe uma segurança aqui na qualidade creditícia muito, muito grande, né? Dado que 90% está alocado nessa classe de ativos. E 10%, né, do nosso book de CRIs são o que a gente chama de high yield, quando realmente são operações mais voltadas realmente no risco imobiliário, menos no risco corporativo, no risco de crédito das empresas, mas aqui são normalmente operações que têm bastante garantia, bastante collateral com LTV, né, loan to value, que é a relação da garantia sobre a dívida ali, uma relação extremamente boa, né, saudável. Então, só que são operações que têm um nível de retorno um pouco mais alto. Mas eu reforço que o nosso objetivo aqui de alocação nos CRIs realmente é focar cada vez mais no high grade / middle risk, né? O Maxi Renda, há 5 anos atrás, era um fundo que tinha, para quem não conhece o histórico, era um fundo que era totalmente alocado em high yield e lá atrás vários problemas de crédito aconteceram. São coisas que hoje basicamente foram todas remediadas. A gente vai falar um pouquinho mais desses ativos que deram problema, né? Os que ainda seguem na carteira, muitos já foram resolvidos ou já foram removidos da carteira, né, limpados da carteira, mas tudo isso para dizer que o nosso book aqui de CRIs é de extrema qualidade, que traz um conforto muito grande aí para o Maxi Renda como um todo. Falando um pouco da segunda estratégia, vou falar aqui um pouquinho sobre o nosso book de FIIs, né? A vocação realmente, como eu sempre falei, do Maxi Renda, embora tenha essas três estratégias, é mais voltada para o crédito, né? E quando a gente olha o nosso book de FIIs, que é o gráfico da direita superior, a gente vê que a maior alocação aqui está nesse fundo imobiliário, que é o SPVJ11, tá? É um fundo que tem uma vocação, eu diria aqui, de crédito, porque são sales backs, né?
que são basicamente contratos fortes de locação com risco Grupo Pão de Açúcar. Então, embora seja um fundo imobiliário, como são lojas aqui da rede de supermercados Açaí, né, e são contratos em que, se o Pão de Açúcar, se a Açaí resolver sair, né, antes do vencimento do contrato, tem que pagar uma multa aí referente a todo o prazo contratual. E aqui a gente está falando de prazos longos aí, entre 7 e 10 anos. Então, aqui realmente é como se fosse, na nossa visão aqui, um risco de crédito, e é um risco aqui muito parecido realmente com crédito, com um CRI. Então, por isso que a nossa maior exposição está voltada aí para esse fundo, né? E a segunda maior exposição, que é o XPCI, que é um outro fundo da casa, também gestão aqui nossa. A gente tem muita confiança, obviamente, no produto, e foi adquirido aí no meio da volatilidade que ocorreu em função da crise da pandemia. Então, por isso que essas são as nossas duas maiores posições, o resto são posições bem menores, né, como o KNCR e tudo mais. Então, são operações aqui, mas realmente tudo para dizer que esse nosso book de FIIs, né, ou seja, de FOF de FIIs, embora sejam fundos imobiliários, mas tem ali um racional de crédito por trás. E a terceira estratégia, que é esse gráfico aqui de barra inferior, a gente consegue entender um pouco mais a fundo aqui as nossas permutas financeiras que eu tinha mencionado no slide anterior. Então, aqui, basicamente, pessoal, são 12 projetos ou seja, em que o fundo investe em SPS, né, que são sociedades de propósito específico, ou seja, são empresas que têm como objetivo participar de uma estrutura de consórcio para desenvolver um prédio, um projeto aí vertical. Então, como vocês podem observar aí nos nomes aqui, são bairros em São Paulo, super bem localizados, como Vila Madalena, Moema, Perdizes, Freguesia do Ó, em Paraíso, Vila Prudente, enfim. A tese aqui do fundo realmente é investir apenas em São Paulo, tá? A gente tem algumas exceções, como Cambuí e Campos do Jordão, mas ali realmente são localizações excepcionais e realmente trazem o mesmo nível de segurança que investir nesses demais bairros aqui de São Paulo. Então, só para explicar um pouquinho essa estrutura para quem não conhece, basicamente, essas permutas financeiras são investimentos em que o Maxi Renda faz por meio de SPS, e os principais riscos da incorporação residencial são mitigadas na nossa estrutura quando a gente estrutura essas operações. Então, basicamente, os principais riscos de incorporação, diria que seria estouro de obra, esse risco o Maxi Renda está totalmente fora, são atrasos de obra, né, que também esse risco totalmente fora, embargos de obra, riscos comerciais, como vender muito abaixo do que seria praticado naquela determinada região, e tudo isso são de responsabilidade do nosso sócio incorporador. Até nas nossas lâminas mensais, né, as nossas cartas mensais do Maxi Renda, lá no tópico de permutas financeiras, SPS, ativos imobiliários, a gente explica ali nas notas de rodapé né, o que exatamente o Maxi Renda estaria exposto ao risco, o que não estaria exposto. Então, aqui, basicamente, o Maxi Renda investe nos terrenos, ou seja, compra os terrenos e permuta, por isso que chama permuta financeira, ou seja, permuta, troca pelo um percentual da receita daquele projeto. Então, caso esses riscos, né, que eu comentei comecem a aparecer, tudo isso é de total responsabilidade do nosso sócio incorporador. E para trazer o alinhamento com esse sócio incorporador, ou seja, fazer com que ele cumpra com essas obrigações contratuais, se a gente chegar num nível de estresse, tiver que discutir cláusula de contrato, a gente tem uma série de garantias do nosso sócio incorporador para fazer com que ele honre, né, com o que foi acordado com o Maxi Renda conosco. Então, basicamente, eu vou até pedir para a Bianca pular para o slide 26, e eu vou explicar um pouquinho como é que funciona a dinâmica de fluxo de caixa dessas incorporadoras. Aí, perfeito, desses projetos. Então, basicamente, aqui nesse slide a gente consegue ver bem como é que funciona um fluxo de caixa dessas obras, dessas permutas financeiras, que são completamente diferentes de um fluxo de caixa de um CRI, né? Lembrando que um CRI, a gente tem ali as PMTs mensais, são bem regulares, né? Funcionam de forma
a gente, entre aspas, comenta que é como se fosse um reloginho, então cada mês paga bonitinho um percentual pré-determinado. Aqui não, aqui depende das vendas dos projetos e do recebimento de caixa desses projetos. Então, aqui é um exemplo de uma operação de permuta financeira, né? Como a gente pode ver, da esquerda para a direita, a gente tem alguns milestones, né? Alguns marcos, né? Então, a gente tem o primeiro lançamento de um projeto, depois de 6 meses, a gente tem o início de obra, né? Ou seja, quando a obra realmente começa a ser feita ali, ou seja, começa a fazer fundação, depois começa a subir estrutura, tudo mais. Aí nós temos um período de construção de aproximadamente 3 anos, até chegar no habite do projeto, né? Ou seja, quando a entrega de chaves. Depois do habite de chaves, a gente tem um prazo médio, né, de 6 meses até acabar o projeto, no que tange a recebimento de fluxo de caixa, tá? Lembre que isso que a gente está falando é sempre fluxo de caixa. Então, basicamente, de tudo que foi vendido, do lançamento até o habite, né, que a gente está falando aqui nesse exemplo de 3 anos e meio, né, 6 meses do lançamento até o início de obra até o habite, 3 anos. Ou seja, nos 3 anos e meio, aproximadamente 20% do fluxo aqui que está em cima, né, exemplificado, 20% do fluxo é recebido, de fato, pelo Maxi Renda, né? E depois do habite, 80% do fluxo ele é recebido. Então, notem que grande parte do fluxo de caixa desses investimentos que o Maxi Renda faz em permuta financeira vem depois do habite, né? E num curto espaço de tempo, né? Ou seja, 6 meses, a gente tem aproximadamente 80% do fluxo, tá? Obviamente, pessoal, isso aqui oscila de projeto para projeto, mas na sua grande maioria segue bem parecido com esse modelo aqui, tá? Pode oscilar, em vez de ser 20%, ser 30%, e aí no final, em vez de ser 80%, vai ser 70%, né? Mas, enfim, em linhas gerais, por que eu estou batendo muito nessa tecla? Porque todos os relatórios que a gente solta periodicamente no mercado, a gente menciona qual que é o habite, qual que é o investimento que é feito, qual que é a data do habite, qual que é o volume do investimento feito pelo Maxi Renda em uma determinada permuta financeira, e com isso a gente consegue passar para o mercado uma estimativa ali, um cheiro do que seria aproximadamente, quando seria mais ou menos o retorno daquele investimento, que é um retorno high yield, tá? Isso aqui a gente está falando de taxas como inflação mais 12, inflação mais 13, aproximadamente. Então, realmente, é uma operação que tem um retorno bem interessante, tá? Sumarizando aqui, os principais riscos da incorporação estão bem mitigados, tá? Até pela estrutura, porque a estrutura aqui de investimento é composta por 2 empresas, né? 2 SPEs, em que uma SPE é a que detém um terreno que é 100% do Maxi Renda, e outra SPE é 100% do nosso sócio incorporador, e ele que faz toda a incorporação e toma todos os riscos, né? Risco de gestora de obra, contratar construtora, contratar financiamento da produção e por aí vai. Então, os principais riscos realmente estão totalmente voltados para o nosso sócio incorporador, e a gente fica numa estrutura, a gente aqui, Maxi Renda, uma estrutura um pouco mais blindada. Então, esse é um pouco do racional. E aí, Bianca, se puder, por favor, voltar no slide 13, a gente consegue ver que, enfim, o Maxi Renda agora está começando a fazer boas alocações aí nessa estratégia, né, de permutas financeiras. E voltando, né, como nós corremos aqui um risco comercial do projeto, por exemplo, se não for muito bem vendido, mas aí realmente é um risco nosso. Por isso que a gente escolhe muito bem a localização, porque isso aqui é um project finance, né, ou seja, o retorno do investimento vai vir do próprio projeto, não vai vir do nosso sócio incorporador. Então, por isso que é importantíssimo aqui escolher muito bem a praça, escolher muito bem o sócio incorporador, tá? E, por fim, obviamente, ter time para acompanhar isso aqui, como que o time do Maxi Renda tem, né? Ou seja, com time de engenheiros, com time de analistas que acompanham no detalhe a performance de cada um dos projetos, e até mesmo antes de fazer o investimento, fazer uma pesquisa muito bem feita para saber se realmente aquele bairro está sendo investido e para aquela tipologia realmente tem saída, ou seja, vende ou não vende. Então, esse é um pouco do racional macro aí do nosso book de permuta financeira. Vamos lá, seguindo aqui para o próximo slide 15. A gente entra aqui um pouquinho no mercado de CRIs, né? Basicamente, aqui eu gostaria de ressaltar que
Basicamente, o mercado aqui continua muito promissor, né, muito propício para esse mercado de CRI, né, como a gente pode ver nesse gráfico aqui abaixo, por exemplo. Basicamente, nesse gráfico, a gente consegue ver o que é o estoque de CRI no mercado como um todo, tá? Lembrando que esse slide aqui a gente fala sobre a visão geral do mercado e não só do Maxi Renda, né? Então, a gente consegue ver aqui o estoque do mercado de CRIs e o volume emitido de CRIs no mercado. Então, basicamente, a gente consegue ver que aqui no terceiro trimestre, né, isso aqui é o acumulado de 2020, né, essa última barra do lado direito, a gente consegue ver aqui o acumulado até o terceiro trimestre de 2020. Então, o nosso estoque de CRIs segue aí num nível alto, né, como a média histórica, a gente pode ver aí um histórico dos últimos, basicamente, 10 anos, e a gente segue ali no high histórico de estoque. Isso tende a aumentar bastante na nossa visão, pelo segundo aspecto que eu vou mencionar, que é a questão do volume emitido, né? Quando a gente olha o volume emitido, né, que está aqui com basicamente 12,18 bilhões emitidos em 2020, né, acumulado até o terceiro trimestre, a gente consegue ver que essa emissão já foi superior aos anos de 2018, 17, 16, né? E mesmo tendo aí todo o impacto da pandemia que afetou muito o finalzinho do primeiro trimestre e o começo do segundo trimestre, ou seja, né, de uma certa forma inibindo que novas emissões ocorressem por conta da pandemia, por conta do mercado que sofreu um pouco. Aqui a gente consegue ver que mesmo assim a gente tem um projetado aqui que esses 12,18 bi de volume emitido chegue próximo ali de 2019, que foi de quase 19 bi. Então a gente poderia até dizer que no final de 2020 a gente pode ter um volume emitido maior da história né, desse mercado de CRIs. Então, se a gente ainda né, supor aqui que, obviamente, reformas precisam ser feitas e vão ser feitas, em que existem outros mecanismos, né, em que o mercado está se adaptando para desbancarizar e sair um pouco desse sistema arcaico de FGTS, sistema de poupança para financiar desenvolvimentos imobiliários, que é um jeito arcaico e tende, né, no longo prazo, ser extinto. A gente consegue considerar que o mercado de CRI realmente é algo muito promissor, porque, né, é um mecanismo, é um instrumento mais moderno, em que tem um espaço muito grande ali, sair um pouco desse ambiente de banco e ir mais para assets, mercado de capitais como um todo, e ligar a ponta final do investidor, pessoa física, com o devedor ali, que são empresas que fazem emissões para se financiar nesse mundo imobiliário. Então, basicamente, a gente consegue ficar bem otimista, né, vendo aí que realmente, mesmo apesar de uma crise muito severa que a gente passou aí, né, vem passando em 2020, o volume emitido aí pode ser que supere 2019, que estava já num bull market, né, já estava num momento bem aquecido de mercado, e mesmo assim, considerando todas essas variáveis, a gente realmente está, pela ponta da gestora aqui, está bem confiante em relação ao futuro de CRIs no mercado brasileiro. Seguindo aqui para o slide 16, a gente mostra aqui também o fluxo de caixa projetado dos CRIs, tá? Lembrando que isso aqui é só CRI do Maxi Renda, então isso aqui é uma expectativa de recebimento, né, 12 meses forward, né, do Maxi Renda, mas lembrando que a nossa gestão ela é bem ativa até, tá? Como a gente sempre menciona, tanto nos relatórios como nos calls trimestrais, e essa foto acaba sendo alterada por conta dessa gestão ativa, né? Ou seja, se a gente vende um ativo que tem um vencimento expressivo em maio 21, por exemplo, é natural que no próximo relatório trimestral essa foto mude completamente. Mas eu acho que é importante para dar, né, uma sinalização para o mercado como é que está o cash flow aí dos nossos CRIs no Maxi Renda. Então, basicamente, nesse gráfico de barras, a gente consegue aí quebrar por três cores, né? Basicamente, juros de correção e amortização. Lembrando que, basicamente, a amortização ela é reinvestida, né? Ou seja, todo o CRI, quando paga uma PMT, dentro daquela PMT pode ser que venha uma amortização, e aquela amortização ela não é distribuída para os investidores do Maxi Renda, e sim reinvestido. E aí, obviamente, os juros, né, de uma forma geral, ela compõe a base de resultado
que é distribuída para os investidores. Então, basicamente, aqui, como eu já tinha antecipado, nós estamos falando aqui de 65 CRIs, né? Sendo que uma situação estressada seria o equivalente a 6 CRIs, mas esses 6 CRIs, não, se somados aqui, não dão nem 3%, nem 3% do patrimônio total do Maxi Renda, tá? E aí eu vou comentar cada um desses ativos estressados, né? Basicamente, vou até comentar, passar um pouco mais de contexto, até porque ao longo de 2020 nós conseguimos aí resolver alguns CRIs, né? Conseguimos basicamente limpar da carteira alguns CRIs, mas eu vou passar aqui um a um e eu vou dando esse update para todos. Então, basicamente, o primeiro CRI estressado é o Crieser, tá? Lembrando que o Crieser é uma operação que já está totalmente marcada, né? O valor justo dentro do carteira do fundo, né? Aqui o Crieser era composto de 5 terrenos, né? As garantias eram compostas por meio de 5 terrenos, sendo que nós já executamos 3. Desses 3, 2 já foram vendidos, tá? A gente já informou isso, inclusive a gente vem informando aí nas lâminas. Desses 3, 2 já foram vendidos para a construtora Canopus, que vem pagando aí parcelado e vem pagando, obviamente, em dia, tá? Um desses terrenos que foram executados ainda não foi vendido, mas a gente está discutindo proposta de alguns interessados, tá? Inclusive pode ser que tenha uma assembleia para discutir preço de uma dessas propostas, tá? E aí 2 terrenos desses 5, né? Eu falei já de 3, 2 nós não executamos, tá? Porque eram projetos que já tinham sido parcialmente desenvolvidos, e aí, como já foram parcialmente desenvolvidos, tinham uma série de adquirentes mutuários ali por trás, e esses foram negociados ali com uma associação que foi criada para defender os interesses desses moradores, desses, né, adquirentes, e nós conseguimos vender, já inclusive recebemos, tá, o valor referente à venda desses 2, que foi negociado com a associação. Então, basicamente, resumindo, de 5 terrenos, 4 já foram endereçados e 1 ainda precisa ser ainda vendido, né? Tem só conversas aí em andamento. Então, basicamente, aqui, vendendo esse terreno pelo preço que a gente acredita que valha, pode ser que gere um pequeno ganho de capital para o Maxi Renda quando a gente monetizar esse último terreno. Então, aqui ainda pode ser que tenha um upside, né, para o Maxi Renda, tá? Essa é a atualização sobre o CRI Extra. O próximo tem um CRI Cameron, tá? Essa aqui é uma excelente notícia que eu trago aí a todos. Nós conseguimos vender esse CRI Cameron para um player de mercado e conseguimos vender pelo preço de custo. Então, basicamente, aqui não vai gerar nem perda, nem ganho de capital, mas, enfim, é um dinheiro que entra para os cofres aí do fundo, para o caixa do fundo, e isso será reinvestido na estratégia do Maxi Renda, e é uma ótima notícia, porque, primeiro, a gente tira um problema aqui da carteira, né, limpa um problema da carteira, e 2, a gente reinveste um dinheiro que estava, né, parado, né, ou seja, bota o dinheiro para trabalhar. Então, essa é a boa notícia aí do Cameron. Isso aconteceu, isso eu falo aqui como fato subsequente, tá? Ocorreu agora, né, depois do nosso trimestre aqui, mas, enfim, aqui a gente vai dar mais detalhes nos próximos relatórios, mas basicamente é uma ótima notícia. Tem uma terceira operação que também já foi resolvida, que é o CRI Torp, tá? Esse CRI não está mais na carteira do Maxi Renda, já faz um tempinho, tá? Foi no começo, se não me engano, no final do ano passado, começo desse ano, e ali foi feita uma negociação em que o Maxi Renda recebeu bons imóveis pelo mesmo valor de custo desse CRI. Então, aqui também não gerou uma perda nem ganho, gerou nem perda nem ganho de capital, mas os ativos ainda estão na carteira do fundo, né? Os bons ativos que nós recebemos, eles estão, 2 deles estão sendo concluídas ali as obras, e já serão vendidas aí tão logo apareça interessados. Enfim, são ativos líquidos, tá? Super bem localizados aqui em São Paulo, e mais um outro imóvel no ABC. Então, aqui, enfim, eu estou só trazendo aqui esse CRI, embora não esteja mais na carteira, mas os ativos ainda estão, né, que foi a moeda de troca desse CRI.
Uma outra operação é a Urbiplan. Urbiplan também foi feita uma negociação boa com a companhia. Enfim, aqui é um ativo bem estressado que está marcado a zero na carteira do fundo. Só que a gente aqui teve uma negociação com a companhia em que o CRI aí recebeu alguns lotes como quitação dessa dívida, e dado que agora a gente conseguiu destravar esse CRI, já temos conversas abertas com alguns players para tentar vender esse CRI, assim como a gente fez com o CRI Cameron. Então, aqui, muito em breve, a gente espera também tirar esse CRI da carteira. Ficando aí, basicamente, o CRI Hart, que é, para quem não lembra, é aquele prédio que nós executamos, um prédio em Santos. Então, o CRI já não existe mais, mas nós temos o prédio em Santos, que é um prédio comercial, um prédio que eu diria que é um duplo A, e é um dos melhores prédios de Santos. E a gente já vem tentando vender esse prédio há muito tempo, né? Desde que esse time de gestão aqui assumiu essa gestão do Maxi Renda aqui há praticamente quase 4 anos e meio, 5 anos. A gente já vem tentando vender esse prédio, mas com muita dificuldade, porque a própria praça sofreu bastante. E aí, basicamente, nós mudamos aqui a estratégia, começamos a alugar o prédio hoje está com aproximadamente 15% locado, e a ideia é, a partir do momento que tiver já um percentual de locação adequado, ou seja, uma vacância mais próxima de zero ou mais baixa, aí sim vender esse ativo aí para algum investidor, né? Então, esse é um pouco do resumo aí dos ativos estressados da carteira do Maxi Renda. Passando rapidamente para o próximo slide, o slide 17, aqui a gente fala, né, eu tinha comentado já sobre a questão do flight to quality, né, ou seja, a gente vem mudando ao longo dos anos aí a vocação do fundo, que era totalmente voltada em high yield. Se a gente pegar uma foto até mais, que pega um horizonte maior do que essa foto aqui desse slide, a gente vê que o fundo era basicamente 100% high yield, e a gente vem aí dando, né, mudando um mix da carteira. Então, essa é uma foto aqui só para vocês entenderem como é que foi a evolução, né, ao longo dos anos do Maxi Renda. E aqui, né, a gente menciona também que os nossos spreads de crédito aqui, hoje do Maxi Renda, é algo em torno de 2,62%, né, ou seja, 262 bips, ou seja, 2,62% aí acima do custo de oportunidade, que são os títulos públicos. Passando aqui para o slide 19, rapidamente, que a gente mostra um pouquinho né, do indexador do Maxi Renda. Então, aqui, basicamente, nós temos aí, grosso modo, 66% dos CRIs indexados a CDI e aproximadamente 34% inflação, tá? Muitas pessoas acabam perguntando se a gente tem alguma preferência e tal. Esse aqui, realmente, conforme a gente vai originando e dependendo da vocação de cada ativo, a gente vai encaixando aqui no indexador. Obviamente, o mercado hoje está muito mais pró-inflação do que pró-CDI, mas, enfim, a gente vai fazendo aqui conforme a originação vai mandando, né? E eu acho que esse último gráfico da direita, acho que vale a pena também mencionar, mostra que realmente a fonte de pagamento ela é bem pulverizada, né? Tem uma boa concentração em São Paulo, mas também tem outros estados aí, o que mostra que está bem pulverizado, mas só para dar um exemplo aqui, não é porque a gente tem uma operação na Paraíba, por exemplo, que isso é ruim, tá? Aqui pode ser que a gente tenha, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui de um CRI que nós temos, o Magazine Luiza, que é um BTS, risco de crédito Magazine Luiza, Magalu, né, excelente risco de crédito, de um CD que foi desenvolvido para eles lá na Paraíba. Então, aqui nesse gráfico isso mostraria como Paraíba, mas é um risco de crédito excelente, né? Então, basicamente isso. Vamos passar rapidamente aqui para o slide, até por conta do tempo, para o slide 25, falar um pouco aqui sobre visão geral de mercado imobiliário residencial, né? Dado que o Maxi Renda aí tem essa vocação também de investir em desenvolvimento imobiliário residencial, né? Aqui, basicamente, a gente pegou uma pesquisa aqui do Secov, né, que é o Sindicato da Habitação de São Paulo, e a gente consegue ver como é que foi o comportamento do setor ao longo aí dos anos, mas principalmente, né, num curto espaço de tempo. Então, aqui a gente vê um crescimento nas vendas ano sobre ano aí na ordem de 19,2%, tá? A gente consegue ver que
obviamente, esse efeito da crise, né, esse efeito dessa pandemia que nos obrigou a ficar em lockdown praticamente trancafiados em casa, isso mudou bastante, né, a cabeça, o mindset da população, né? E essa crise trouxe aí efeitos colaterais positivos para esse setor. Então, isso, né, essa cabeça de ter mais flexibilidade de trabalho, trabalhar mais de home office, mesmo que essa pandemia passando, as pessoas voltem ao escritório, eu acho que o que vai ficar de legado aqui dessa crise é que realmente não vai ser como era, 100% como era, também não vai ser 100% como está hoje no home office, mas um blend ali, né, um mesclado deve ficar nesse legado. Então, as pessoas começaram a se preocupar mais com as moradias, ou seja, morar melhor, não necessariamente perto do trabalho, onde normalmente é mais caro, e aí, com isso, isso acabou fomentando e, obviamente, associado a uma realidade de juros mais baixo, né, começou a impactar de forma positiva aqui nesse mercado de incorporação. Então, a gente consegue notar que as vendas, obviamente, elas sofreram, mas pouca coisa, quando a gente olha aqui número de unidades, né, residenciais vendidas em São Paulo, a gente consegue olhar também o que foi lançado, e eu acho que uma vantagem também dessa crise, analisando esse gráfico, é que a diferença, né, a gente sempre tem unidades residenciais lançadas superiores aos vendidas, né? Historicamente sempre foi uma gordura maior. E aqui a gente percebe que no último trimestre a gente tem uma redução dessa diferença, né? Então isso é muito positivo porque reduz a pressão de preço, né, das unidades vendidas. Porque quando você começa a ter uma enxurrada de oferta e a absorção não está tão alta, naturalmente o evento, né, o movimento comum que se vê são descontos e naturalmente a gente tem uma pressão de preço. Aqui é um fato positivo, porque os lançamentos não estão tão fortes como estavam antes, mas as vendas continuam muito fortes. E o que importa, obviamente, é venda, né? Então, basicamente, esse é o resultado aqui dessa análise, que ela é muito positiva, e em função disso, o próprio Maxi Renda, que não fazia investimento em permuta financeira desde fevereiro, né, a partir de setembro começou a fazer, obviamente foi de forma proposital, o nosso pipe está muito grande em permuta financeira, só que a gente começou a repensar, a analisar de forma mais, né, entrar na minúcia realmente dos impactos da crise. Então, logo depois de março, quando começou realmente essa crise, nós aqui pela gestão, a gente, né, segurou um pouco, puxou um pouco o freio de mão, tirou o pé um pouco do acelerador para observar um pouco como é que seria esse movimento dos impactos da crise. E como a gente percebeu que foi muito benéfico, como a gente já explicou agora há pouco, em setembro a gente já retomou, né, fizemos um investimento de 25 milhões, e em outubro e comecinho de novembro até agora, já fizemos mais 80 milhões, né, até passando uma atualização um pouco mais, uma informação um pouco mais atualizada, né, um update aqui para vocês. Então, o Maxi Renda voltou aqui com o propósito realmente né, da última emissão, que é realmente fazer mais investimento em permuta financeira e trazer aquele mix que eu comentei no início aqui da nossa conversa de 80% em CRI e 20% em permuta financeira. Então, basicamente, só para concluir aqui o último slide, passando aqui, pulando para o 34, a gente já falou um pouco sobre isso, mas é só para encerrar de fato, que é o nosso book de FIIs, né? A gente explica aqui que realmente a nossa alocação está muito mais voltada para o SPVJ, né? Que inclusive já foi até boa parte aqui foi alienada né, recentemente, mas aqui é uma vocação muito mais de crédito, como eu tinha comentado, que é algo, né? A vocação desse investimento aqui é realmente algo como um sale leaseback, ou seja, é um risco de crédito do Grupo Pão de Açúcar, né? Então, por isso que até explicando aqui para o mercado por que tinha um investimento, uma alocação com uma boa concentração nesse produto. Então, um risco de crédito muito interessante, ou seja, um cap rate ali desse investimento próximo ali de 9% ao ano. Então, um risco de crédito aqui vis-à-vis esse investimento e retorno muito interessante. Bom, pessoal, acho que em linhas gerais essas são as atualizações aí que a gente queria passar para vocês. E aí agora a gente abre aí para perguntas e respostas.
Boa tarde, pessoal. As perguntas podem ser enviadas através do Q&A. A gente vai ler e responder por aqui. Obrigada. Mazete, acho que a gente pode encerrar. Não teve nenhuma pergunta. Legal. Bom, pessoal, novamente, obrigado aí pelo tempo de todos, pela participação. Lembrando que essa videoconferência aqui ficará gravada no site do fundo, tá? Do Maxi Renda. E qualquer pergunta, qualquer dúvida, fiquem à vontade para mandar no nosso canal. É isso aí. Uma boa tarde a todos aí. Obrigado pela participação.